Estamos na lição 4, que é um bocado extensa e foi por isso que não conseguimos acabar, mas hoje vamos acabar com o favor de Deus. Se lembram do versículo-chave, que é Deuteronômio 6,4, também chamado de Shema pelo povo judaico, e o mesmo diz: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, começando por esse versículo que é chave, que de facto parte do primeiro mandamento que Deus deu a Israel e que também são os mandamentos para nós, para o povo cristão, de amá-lo, de servi-lo e de não ter qualquer outro Deus fora dele. Este mandamento, este versículo particularmente, tinha que ser memorizado pelos meninos e meninas, pelas crianças judaicas, e é assim até o tempo atual. Falamos um bocado de questões externas da Bíblia, fora da Bíblia, como são os argumentos racionais da existência de Deus, o segundo ponto da lição, e vimos algum desses argumentos, não vou mencioná-los novamente, aí estão, vocês têm o PDF também para rever isto quando quiserem, e então fomos para a Bíblia, eh, vimos alguns versículos dos muitos que há. Eu acho que eu já disse, já mencionei, que existem mais de 600 textos na Bíblia. Essa é uma informação que não está aqui, mas que sabemos é assim. Mais de 600 versículos na Bíblia que falam da unicidade de Deus, de que Deus é único e que Ele também é indivisível, como dizemos aqui, que Ele não pode ser dividido. E este é um conceito teológico que tem pelo menos 4.000 anos, mais de 4.000 anos de facto, que podemos demonstrar, né? Porque sabemos que é ainda mais antigo, mas desde que existe um registro, sabemos que é assim. A propósito, não sei se vocês sabiam, mas o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Job, não é Gênesis, Gênesis é de Moisés e é derradeiro, é posterior. Mas Job também tem conteúdo teológico sobre este tema e é o livro mais antigo. Ele é anterior à existência do povo de Israel. Então falamos que, em resumo, né, para resumir tudo isto, a doutrina da unicidade central na Bíblia, ela está presente em muitas escrituras que estivemos a ler, que estivemos a estudar um bocado, não com muito, como digo, com muito tempo, né, porque isto merecia muito mais estudo, mas pronto. Há aí algumas que já limos, que já lemos, e tínhamos chegado até o ponto 4 que fala da natureza de Deus, salientando o mais importante que devemos entender. Aqui está a base de tudo, né? Que Deus é espírito, que ele não tem um corpo. E um espírito que, como vamos ver no seguinte crânio, na seguinte parte, dentro do ponto 4 também, é onipresente. Significa que enche tudo. E isto já destrói muitas doutrinas que falam de pessoas divinas. Porque se Deus é espírito e ele enche tudo, então não há lugar, não há espaço para um segundo espírito, um terceiro espírito. Não é possível. Somente pode existir um espírito eterno e onipresente, sim? E esse é Deus, que, além disso, é também onipotente. Este foi o primeiro atributo que estudamos. Sem deixar de mencionar também aquilo que está aqui acima e que é essencial, que parte da natureza de Deus, como é o amor, como é a luz. Ele não, aqui não diz que Deus tem amor ou que ele tem luz ou que é como a luz, diz que ele é luz, que ele é amor, o que significa que isto está na sua própria natureza. Outro atributo que também estudamos é que Deus é omnisciente, o que é claro significa que ele sabe tudo,
Deus é santo, absolutamente santo. E eu acho que tínhamos ficado por aqui, não estou muito certo agora, teria que rever a gravação que fizemos, mas estávamos aqui quando paramos. Ah, também ensinamos, a Bíblia ensina que Deus tem estas características, estas qualidades que são individualidade, personalidade e racionalidade. É um bocado estranho falar em personalidade, mas é importante porque existem posições teológicas, existem religiões mesmo que ensinam que Deus é mais como algo abstrato. O panteísmo, por exemplo, que é uma rama ou um ramo do agnosticismo, ensina que Deus está nas coisas, que Deus está nesta caixa, que Deus está neste telemóvel, nesta mesa, porque Deus é tudo. E isso é um grande erro. Uma coisa é dizer Deus enche tudo, e outra coisa é dizer que Ele é tudo, porque a criação não pode ser misturada com o Criador. Sim, de facto a criação vai passar, esta criação vai passar, vai acabar, o universo como o conhecemos vai deixar de existir e Deus não. Por isso sabemos que são coisas completamente separadas, né? E por isso temos que ensinar que Deus tem uma personalidade e que Ele não é apenas uma coisa abstrata, impersonal, estranha, pois, assim, mas algo pessoal. Sim, Ele tem ou Ele sente emoções, tem sentimentos como nós, pronto. Sim, por isso diz aqui que somos feitos ou fomos feitos à sua imagem e semelhança. É neste sentido. Não está a falar de imagem literalmente, porque, volto a dizer, ele é espírito e de facto ele proibiu as imagens dele. E olha, quem é que é capaz de representar a Deus e fazer-lhe justiça, representá-lo bem numa pintura, numa estátua? É impossível, porque ele está por acima de qualquer imaginação humana, porque ele é espírito. Muito bem, então chegamos agora sim a este ponto, o qual não tínhamos ainda estudado, que é o ponto das manifestações. Eu vou pedir um bocado de ajuda. Quem quer ajudar primeiro? Afonso, queres? Podes? Vamos falar, vamos ler aqui, Afonso, este primeiro parágrafo do ponto 5. Sendo que Deus é espírito e que para o homem é impossível vê-lo ou tocá-lo, Deus tem que revelar-se a nós de diferentes formas, através de manifestações. A palavra manifestação provém das palavras gregas anadeishei, que significa mostrar publicamente, e phanerosis, que significa tornar algo visível, manifesto ou conhecido. Obrigado, Afonso. Quer dizer que cada vez que achamos no Novo Testamento eh, uma expressão, ou a palavra espanhola ou portuguesa, a mesma coisa, manifestação, manifestação, ela pode ter como origem fanerosis ou anadeisis. Sim, são sinônimas. São palavras gregas que nos ensinam, nos transmitem a ideia de que Deus, neste caso, né, porque também são usadas para outras coisas, mas neste caso, do que estamos a falar, se torna visível ou conhecido. Visível ou conhecido. Uma das formas em que Deus fez isto, se fez visível ao homem nos tempos antigos, foi através de teofanias, que são manifestações corporais. Não vamos ler porque são muitas histórias, algumas delas são bastante extensas, mas vocês podem ver aí, por exemplo, em Gênesis e em Éxodo, como Deus apareceu a Abraão, a Jacob, o seu neto, e também a Moisés. São apenas alguns exemplos. Deus também apareceu a Isaías,
Daniel, Ezequiel, Amós, etc. Ah, De facto, Deus foi, nessas manifestações corporais, apalpado na luta de Jacob com ele, durante aquela noite, aquela madrugada. Inclusive, Jacob foi ferido por aquele anjo, entre aspas, como também a Bíblia o chama, anjo de Jeová, o anjo do Senhor, que sabemos que era o próprio Deus, mas numa manifestação teofânica, numa teofania. Isto é muito interessante, porque revelam algo, né, de Deus, algo dos sentimentos de Deus, e que Ele gosta de estar conosco. De facto, há um versículo que eu gosto muito em Hebreus, que fala da hospitalidade, e diz que muitos, sem sabê-lo, hospedaram anjos. Nós nem imaginamos, talvez, que uma pessoa na rua, um sem-abrigo que nos pediu uma moeda, pode ter sido o próprio Deus, numa teofania, e nós falhamos o teste, porque dizemos, este é um drogado, quer a moeda para gastar em um vício inaudimos e era Deus a pedir, né? Nós não sabemos, mas não é estranho o que estou a dizer, porque, por exemplo, Jacob, no começo, nem sabia com quem era que estava a lutar. Sim? Moisés também não sabia com quem era que estava a falar. E é por isso que perguntou, os dois perguntaram, né? Quem és tu? Qual o teu nome? Sim, porque no começo eles nem imaginaram que era o próprio Deus. Em outros casos, como Abraão, que tinha uma relação mais próxima, mais estreita com Deus, ele sim soube, sabia, mas nem sempre sabiam. Então, estas manifestações, de alguma maneira também, não vou usar a palavra experimento, porque não é correta, porque Deus não gosta de fazer experimentos, mas é, de certa maneira, como uma preparação, fórum, como um anúncio de algo que ia acontecer, para que não resultasse tão estranho. Vou colocar outro exemplo, é como o levantamento da igreja. Para muitos é uma ideia estranha. O irmão Victor Serrato falou disso no domingo, né? No começo da mensagem, que a igreja vai desaparecer, a igreja vai ser levantada. Mas não é uma ideia estranha, porque já outros têm sido levantados, foram levados para o céu, sim? Como aconteceu com o profeta Elias, como aconteceu com o Enoque, muito antes, como aconteceu temporariamente com o apóstolo Paulo, que esteve lá no céu e voltou, né? E o apóstolo João, mesma coisa, foi elevado, né? E esteve lá e escreveu tudo o que ele viu, a maioria das coisas que ele viu, não todo. Então, isto é igual. Não era a primeira vez que Deus se manifestava assim, mas na manifestação derradeira, que é a manifestação em Jesus Cristo, ele já não se manifestou para um pequeno grupo, para uma pessoa, agora ele se manifestou para toda a humanidade. Muitos, milhares, milhares e milhares olharam para ele, andaram com ele, falaram com ele durante vários anos, sim, não apenas no Ministério Público, antes disso também. Muito bem, vamos ver o que diz 1 Timóteo 3,16. Bem-vindo, Ibrahim, Deus te abençoe. Vou pedir para Olá, o olá, Gabriel Max. ler este versículo. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Obrigado, Gabriel. Pronto, eu quero fazer aqui uma importante aclaração. Nas Bíblias de Portugal, esta palavra, que nas Bíblias de espanhol, nas Bíblias de inglês, de alemão, de italiano, etc., dizem sempre Deus, foi trocada por ele, porque há um argumento sobre que a palavra grega
que aparece nos manuscritos significa ele, mas é um erro. E não pode ser que somente Bíblias daqui estejam certas e todas as Bíblias dos outros países, das outras línguas, estejam erradas. Nas Bíblias, por exemplo, de Brasil, como esta é Almeida Corrigida Fiel, é uma versão brasileira, onde temos tirado esta cita, diz Deus, e isto é certo. Não está a falar de Jesus como homem, como se o homem existisse antes de ele ter nascido em Belém. Jesus não existia antes, ele nasceu mesmo em Belém como todos nós temos nascido. Como filho, ele teve um começo. O que existia antes era Deus, o Espírito, amém? É isso. E é o Espírito de Deus gerou Jesus, como está escrito, né? No ventre da Virgem Maria. Portanto, o certo é Deus se manifestou em carne. Amém? Temos então que Deus se tem manifestado ao homem principalmente de três maneiras. Como Pai, daí vem o termo Pai, aquele que cria, sim? Daí é que vem. Como Pai na criação, Ele é o Pai de tudo o criado, incluídos nós. Como Filho na redenção, chamamos redenção a isso que também é conhecido como resgate. Jesus nos resgatou do pecado, da condenação, da morte, etc. Da doença, sim. E como o Espírito Santo na vida dos crentes. Então podemos ver uma sucessão de manifestações, sim, que tem cada uma as suas próprias características e funções. Ora, estas três manifestações, aqui está o medular, o mais importante desta lição, não implicam de forma alguma a existência de três pessoas da divindade, ou na divindade, como sustenta o trinitarismo, pois o ensino bíblico que surge de Deuteronômio 6,4, que é apenas o alicerce, o fundamento, e depois vem todo o desenvolvimento deste, é muito claro quando afirma que apenas existe um Deus verdadeiro. Apenas um Deus verdadeiro. O que vamos estudar depois, numa seguinte lição, mais em detalhe, é a segunda manifestação de Deus, que é a encarne através de Jesus Cristo. Vamos desenvolver muito bem este ponto, porque isto é muito importante de entendê-lo. Mas neste patamar vamos dizer que esta manifestação em carne era a única maneira em que Deus podia vir a este mundo para resgatá-lo. E eu vou fazer essa pergunta que talvez esteja a flutuar aqui no ar, né? E pode o Pai, pode Deus, o Espírito, morrer? Não pode morrer, porque ele é eterno, né? E ele é Espírito. Ninguém pode destruí-lo. Se destruíssem Deus, a criação inteira sumiria imediatamente, porque ele é quem sustenta a criação. E ele não pode morrer. Ele é invencível, ele é imortal, e ele existe e existirá sempre. Então, como podia Deus morrer? Como podia, através do seu sacrifício na cruz, morrer? A resposta é simples: como homem. Como Deus não pode morrer, como homem, sim. Foi por isso que ele se manifestou em carne, como diz 1 Timóteo 3,16, que Gabriel leu. Então, este ponto vamos deixá-lo aqui, porque é para outra lição, mas diremos que ao manifestar-se em carne através de Jesus Cristo, Deus também nos revelou o seu nome, o qual tinha estado oculto. Olhem, no Velho Testamento, como vamos ler aqui agora, a grande pergunta sempre era essa:
Abraão perguntou, Moisés perguntou, Jacó perguntou, falando dos que já falamos, que estiveram com Deus. E sempre Deus respondeu com, como se diz acertijo, Manuel? Pronto, como uma resposta indireta, não direta. É dizer, ele apenas usou um pseudônimo, apenas usou uma alcunha, mas nunca revelou o seu nome. Por quê? Porque ainda não era o tempo dentro do seu plano. E por que é importante este assunto? Agora já vamos para o ponto 6. É porque os nomes, diferente de agora, nos tempos bíblicos, se usavam para expressar o caráter da pessoa, a sua origem, e por que não também dizer o propósito da sua vida. E isto não é estranho ainda em algumas culturas atuais. Por exemplo, eu tenho origem alemã, a minha mãe é alemã, e, e onde ela morava, onde os meus avós moravam, os nomes eram colocados para determinar o destino da pessoa. Quando eu ia nascer, a minha mãe escolheu o nome Gabriel, porque ela disse, ele vai pregar, ele vai anunciar o evangelho para muitas pessoas, e colocou esse nome. E olhem o que é que estou a fazer eu, a anunciar o evangelho, a cumprir com aquele propósito. Por exemplo, Abraão significa pai de multidões, Jacob significa suplantador, e assim em vários casos podemos ver como o nome está interligado, está estreitamente conectado com a pessoa, com o seu caráter. Da mesma forma, Deus utilizou nomes ou títulos diferentes para identificar-se, para dar-se a conhecer à humanidade. Os seus nomes, entre aspas, porque não são verdadeiramente nomes, mostram diferentes aspectos do seu caráter. Temos aí alguns, vocês podem ver, Elohim, que é traduzido como deuses, mas que realmente significa pluralidade de majestade ou virtudes. E isto é algo que até agora existe em muitos idiomas, até no espanhol, e acho que no português também. Quando usamos algo em plural, e não significa que há mais de uma pessoa, significa simplesmente que essa pessoa tem muitas virtudes diferentes. El Elyon, que significa o mais alto, o altíssimo. Adonai, que significa Senhor. El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso. El Olam, que significa Deus Eterno. E Jeová. Há outros, mas estes são os mais importantes, que significa o que existe por si próprio. Podemos dizer, embora em algumas Bíblias já não é usado, já não está, mas podemos dizer que Jeová foi, ou é, no Velho Testamento, o nome divino mais usado. Aquele que os judeus adotaram como nome oficial de Deus, por assim dizer. E é interessante porque dessa palavra, Jeová, vai chegar depois o nome Jesus, como agora vamos ver. Mas como é que Jeová chegou a existir no Velho Testamento? Pronto, Jesus, peço desculpa, Deus, Espírito, quando era manifestado, quando ele aparecia, ele usava muitas vezes eu sou. E isto, traduzido para o grego pelos judeus, foi escrito assim. São consoantes, sim? Como se lê isto, Manel? H. YHVH. Por que eles faziam assim? Porque não tinham vogais no alfabeto hebraico da altura. Então, quando já nesta era, no século IX, os maçoretas, que eram religiosos judeus, traduziram novamente o Antigo Testamento, o Velho Testamento, eles tiveram que criar um sistema de vogais que permitiu pronunciar ou ler este nome.
E o que eles fizeram foi colocar vogais do nome Adonai, do grego, ou seja, misturaram duas línguas. E o nome que resultou é este, Jeová, o qual deu origem ao nome Jeová. E é verdade, isto aconteceu já 9 séculos depois, 8 séculos e meio depois da Bíblia ter sido escrita. E é por isso que há quem não concorda muito com o uso deste nome Jeová, mas este nome é apenas um título. Esta revelação de Deus ao homem através de nomes ou títulos foi avançando, foi progressiva. Então, pouco a pouco, Deus ia dando a conhecer o seu caráter, a sua personalidade, através destes títulos. Sim, mas volto a dizer, irmãos, os jovens ou alunos, não eram nomes verdadeiros de Deus, eram apenas alcunhas ou títulos. É como dizer doutor, é como dizer contabilista, é como dizer odontologista, é apenas uma descrição do rol, da função de uma pessoa. Mas qual o nome? Qual o nome? E os homens, como diz aqui, não se sentiam satisfeitos com esta revelação, porque eles sabiam que havia algo mais. Perguntaram a Deus muitas vezes, vou deixar isto como trabalho de casa, ler Gênesis 32, Éxodo 3 e também Juízes, aí está mal escrito, temos que corrigir isto, vou corrigir depois. Juízes e Provérbios. Vou deixar isso como tarefa para não deter-nos muito aqui agora. Nestas escrituras, então, é que surge esse diálogo entre o homem e Deus. E Deus nunca responde sobre essa pergunta. Não responde. Ele diz, eu sou, te envia. Por que perguntas pelo meu nome que é admirável? Mas não responde. Isso o disse para Jacob. Então, a resposta, em conclusão, a grande pergunta daqueles homens ainda iria demorar em chegar, pelo que Deus prometeu o seguinte. Vamos pedir ao Ibrahim para ler o que foi que Deus prometeu por meio do profeta Isaías. Força, Ibrahim. O meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo. Eis-me aqui. Amém. Olhem que interessante. Deus está a dizer, eu não vou enviar outro, não irá ser uma segunda pessoa, vou ser eu mesmo, o que vai dizer, eis-me aqui, eu vou estar presente. Isto está em muitos capítulos do profeta Isaías, do seu livro. Isaías é o livro da Bíblia messiânico por excelência, o que quer dizer o livro que profetizou mais do que nenhum outro sobre a primeira vinda de Jesus. E também fala da segunda vinda de Jesus, mas sobretudo da primeira. E sempre que fala, ou muitas vezes que fala da primeira vinda, aliás, a manifestação em carne de Deus, diz que é o próprio Deus que ia estar presente e que de facto esteve presente aqui, manifestado em carne. Eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. E diz, anuncia, que quando ele chegasse, o nome de Deus seria conhecido. O que significa que ainda não era conhecido. Está em tempo futuro. O meu povo saberá o meu nome. O que significa que o povo ainda não sabia o seu nome. Este texto é muito importante e é muito revelador, pois nele Deus afirma que ele próprio seria quem viria à terra para revelar o seu nome. Quando estudarmos a vinda de Jesus, o ministério de Jesus, numa próxima lição, vamos colocar novamente esta questão, este assunto. E é que Jesus não apareceu apenas para morrer, esse é um dos seus propósitos mais importantes, mas ainda mais importante, Jesus apareceu para revelar
coisas de Deus que o homem até essa altura não sabia, não conhecia. Sim, Jesus é a maior revelação de Deus de sempre. E foi precisamente por essa razão que Jesus veio, como estou a dizer, para dar a conhecer o nome do Pai. Manel, se faz favor, lê aqui João 17:26. Amém. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Quem é que fala aqui? Jesus. Esta é a oração que Jesus está a fazer no capítulo 17 de João. Eu recomendo a leitura de toda a oração, de todo o capítulo. E um dos últimos versículos do capítulo, uma das últimas frases de Jesus nessa oração pelos seus discípulos, diz isto. Já aqui Jesus está a fechar as suas palavras, ele já vai para o castigo, já vai para a cruz e diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Portanto, está a dizer que o nome dele é o nome do Pai, porque ele está a orar ao Pai. Então, aqui também vai ficar suspensa uma pergunta, né? Se Jesus é Deus, por que ele orava, né? Por que ele falava com o Pai? Mas vamos responder isso na próxima lição. Então, o que estamos a falar aqui é que o nome de Deus, se lembram que esta lição é intitulada Só existe um Deus. O nome de Deus foi revelado por meio de Jesus. Aqueles diferentes nomes empregados, utilizados na antiguidade para referir-se a Deus, não foram nomes próprios, mas apenas descrições dele. Sim? É como se eu dissesse: aqui está o alegre. Estou a falar do Afonso, que ele é muito alegre. O seu avô, que eu já conheci, também é muito alegre, né? Aqui está o inteligente. Eu estou a falar do Ibrahim. Eu considero que o Ibrahim é muito inteligente. Então, mas não estou a dizer o seu nome, apenas estou a usar um adjetivo, uma descrição. Isso eram aqueles nomes, entre aspas, eram descrições de Deus. No entanto, ao manifestar-se Deus em carne, ou corporalmente, nós recebemos a revelação completa do seu nome, como iremos ver melhor em outra lição.